No dia 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, o Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Campo Grande irá promover uma campanha para esclarecimento e pré-diagnóstico dessa doença. E para falar desse assunto, nós convidamos a doutora Cristiane Bernardes, que é oftalmologista, e ela vai esclarecer um pouquinho para a gente sobre essa doença. Se você tiver alguma pergunta, você pode entrar no nosso WhatsApp, aí, o 999-323500, e pode perguntar que a doutora vai responder para você. Doutora, seja bem-vinda à CBN. Bom dia a todos, bom dia ouvintes CBN, bom dia Zé Marques. Obrigada pela oportunidade e estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho mais a população sobre essa doença tão importante, com um diagnóstico tão importante para a prevenção realmente da visão. Legal. Vamos começar aqui, antes de falar da doença, 36% dos brasileiros nunca fizeram uma consulta, um oftalmologista. Por que isso, doutora? Então, a gente atribui a alguns fatores. O primeiro é realmente a falta de informação, porque a população acredita que necessita ir a uma consulta se ela tiver um diagnóstico, alguma doença, alguma coisa atrapalhando a sua visão, o que não é verdade, porque nós temos várias doenças que são silenciosas. Uma delas, por exemplo, é o glaucoma. Então, o fator cultural é extremamente importante nessa questão. A segunda é um pouco de dificuldade do acesso da população à rede pública. A gente sabe que tem demora no atendimento, principalmente nas áreas de especialidades. E a terceira causa é que a gente tem no mercado alguns profissionais chamados de optometristas, que são os óticos, que eles são profissionais que estão habilitados para indicar as lentes de óculos, as armações, e não para fazer prescrição. Mas essa profissão é legalizada, né, doutora? Ela é legalizada, mas para exatamente isso, para orientar a população ao uso do óculos e das lentes que são prescritas pelo oftalmologista. Não para fazer consulta e nem para diagnósticos de patologia. Então fica aí um aviso aí para Exatamente. separar as coisas. Exatamente. Por quê? Porque às vezes você tem um problema que te incomoda, que é baixa de visão, e você resolve esse problema prescrevendo um óculos numa ótica e os outros exames complementares não são feitos. Então, a pessoa acha que o problema está resolvido e, na verdade, ela tem uma doença oculta que não foi diagnosticada. Entendi. E quais são os principais fatores de risco do glaucoma? Principalmente população acima de 40 anos de idade, história familiar, né? Altos míopes, descendentes asiáticos e os afrodescendentes são os mais predispostos. E quais os tipos de glaucomas que existem? Então, nós temos principalmente o glaucoma crônico simples, que é o que a gente mais fala, porque ele atinge cerca de 80% da população, que é o que se inicia a partir dos 40 anos de idade. É claro que isso é uma média, ele pode ter início antes, mas a partir dos 40 anos. O glaucoma congênito, onde a criança já nasce com uma má formação, essa é uma outra entidade, mas existe também. O glaucoma agudo, que é uma má formação na estrutura do olho, onde ele faz crises e não é uma doença crônica. E os secundários, que seriam por trauma, inflamação, infecção, uso de medicamentos, né? Ela é uma doença genética, hereditária? Ela é uma doença hereditária, a etiologia ainda não foi isolada, não foi identificada. Então, por isso que quando você tem uma história familiar de alguém com glaucoma, é importantíssimo que você vá para fazer os exames, que você informe isso para o seu médico, porque a gente sabe da hereditariedade que é realmente muito forte. Doutora, a gente está falando glaucoma, mas vamos aprofundar um pouquinho. Vamos explicar o que é o glaucoma. Certo. Então, a gente vai trazer aqui uma ilustração que eu acho que ajuda bastante a gente entender um pouquinho isso, né? Sim. A gente vai saber como é que é um olho com o glaucoma. Aqui é a estrutura, eu olhando o olho de perfil, uma estrutura normal, um corte para fazer uma simulação. A parte anterior do olho. Pode falar. A parte anterior é normal que eu tenha esse líquido é produzido por essas duas estruturas, que se chama corpo ciliar. Esse líquido vem para a parte anterior, banha toda a estrutura com nutrientes, e se eu tiver uma drenagem normal, que espera-se que aconteça em toda a população, esse líquido vem, é drenado e a pressão interna do olho é mantida. Quando eu tenho fatores de risco e esse sistema para de funcionar, a drenagem para de funcionar, veja aqui, ó, vai aumentando a pressão nessa cavidade e essa pressão se transforma em aumento nessa estrutura que é o nervo óptico, porque aqui é o problema. O meu problema está exatamente no nervo óptico. Ele começa a ter atrofia das fibras
perda celular e morte. E perda dessa função, e isso é o que causa realmente o problema todo do glaucoma. Ele é fácil de identificar? Como é que é o diagnóstico, né, O do diagnóstico glaucoma? é feito a partir de consultas periódicas, né? Consultas de rotina. Então, assim, eu tenho sintomas? Não. Na maioria dos casos, o glaucoma não tem sintomas. Então, ele não coça o olho, ele não arde, ele não dá baixa de visão inicialmente. Por isso que a gente diz que é uma doença silenciosa. Porque o que faz o diagnóstico é eu procurar o profissional. Se eu tenho história familiar, eu devo fazer isso o mais rápido possível. Eu não ter história familiar não me garante que eu também não possa ter a doença. Então, em consultas de rotina, você vai ao médico, ele pega o seu histórico todo familiar e ele mede a pressão do seu olho, porque isso é um dado objetivo. Eu faço a medida pela da pressão do olho que se Isso, eu faço a tem medida. indícios. Isso, só que não é só isso que é levado em consideração. Eu faço a medida da pressão, analiso essa estrutura que é o nervo óptico, e aí eu posso ter uma suspeita ou não. Se eu tiver uma suspeita, eu vou para exames complementares que vão me confirmar o diagnóstico. E o que faz aumentar a pressão do olho? Um dos fatores é essa dificuldade de drenagem. As células, eu tenho aquele canal de drenagem, essas células elas vão perdendo a vitalidade e é como se eu fechasse aqueles poros e aí o líquido não consegue mais passar normalmente. Tem algumas patologias onde eu tenho um aumento da produção. Às vezes a drenagem está normal, mas por algum motivo aumenta a produção. E um terceiro fator também seria a diminuição da irrigação da cabeça do nervo óptico, que patologias sistêmicas podem levar a isso, né? Então, ela é uma doença multifatorial, mas a gente sabe que onde a gente consegue atuar realmente é na diminuição dessa pressão. Doutora, quanto tempo leva para se instalar essa doença? O cara não fez exame, não fez nada, não está sabendo de nada. Certo. Quanto tempo que ela começa e até ela danificar, porque parece que não tem cura, né? Ela é administrável. Isso. Quanto tempo é isso? Isso é muito variável. Por quê? Porque depende da estrutura do seu olho. Se você tiver uma estrutura mais resistente, você vai levar talvez 20, 30 anos. Se você tiver a estrutura do nervo óptico mais fragilizada, isso pode acontecer mais rápido. Depende do nível da pressão, porque, por exemplo, se eu tiver uma pressão de 23, 24, o tempo vai ser mais prolongado. Tem pacientes que às vezes têm uma pressão de 40, então isso é muito rápido. Qual que é a pressão normal? Em média, de 18 a 21 milímetros de mercúrio. Mas e não dói, né? Não tem... Não. Na É grande maioria sintomática. dos casos, não tem dor. Raríssimos casos, o paciente sente uma leve pressão. Mas a maioria dos casos é assintomático. Mas por isso que é complicado, então, né, doutora? Porque assim, Isso. com o passar do tempo, a gente vai enxergando menos, que é natural, não é? Exato. E aí você pode confundir uma coisa com a outra, isso, né? Isso. Por isso que a gente sempre está dizendo, não espere você ter sintomas. Faça a sua consulta periódica, mesmo que você vá ao consultório e diga, olha, eu vim só para ver se está tudo bem. Que esse é o ideal. Que você saia de lá e a gente diga, olha, não precisa de óculos, a pressão do seu olho está bem, a retina está boa. É só rotina. Porque tem o lance da pressão, que já é um primeiro indício, né? Isso, a pressão é um primeiro Aí começa indício. a investigar mais caso... Exatamente. E você me falou que são 2% da população brasileira? Isso. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil 2% da população brasileira tenha o glaucoma crônico simples. Então, se a gente for extrapolar para Mato Grosso do Sul, 800 mil habitantes, eu teria 16 mil pacientes, né? Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde a gente não tem. Cadastrados no programa, porque a Secretaria fornece o tratamento, né, que é a base de colírios, cadastrado a gente tem cerca de 500 pacientes. Os outros, a gente não sabe se eles estão na rede privada, se eles estão fora do sistema, se eles estão na fila de espera. Então, assim, tem pacientes que são de patologias, mas que eles não estão no sistema. Então, como a gente percebe, é uma doença silenciosa, e se a pessoa não for fazer a prevenção, ela então não tem como descobrir. Só depois, quando tiver no estado já... Ela vai descobrir na fase tardia, que é quando ela começa a perder o campo de visão, e isso demora para que a gente chegue até essa fase. E é uma patologia que não é reversível. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, aquilo que eu tive de perda visual, eu não consigo retroceder. Eu consigo estabilizar, mas nem eu usando óculos, lentes, nada? Não. Eu não tenho retrocesso. Eu tenho estabilização da doença. E a perda da visão é grande?
Sim, eu posso... Chega a cegueira? Posso chegar à cegueira, sim, sim. Nós temos Você aqui... conhece casos? Sim, tem pacientes que têm o olho cego completamente. Aí, como ela é normalmente, ela costuma ser bilateral, assimétrica, mas bilateral, quando ele perde o primeiro olho, aí ele fica atento, aí ele procura. Ela acontece primeiro de um... Ela é bilateral, mas ela nem sempre manifesta igualmente nos dois olhos. Geralmente compromete muito um e depois já está agravado no outro, mas quando perdeu a visão de um olho, o paciente procura. Aí a gente consegue estabilizar. Salvar o outro. A coloração do olho muda, fica a mesma cor, já numa fase final, já numa fase praticamente assim, que ele já evoluiu para cegueira, eu posso ter mudança da coloração, sim. Mas até em casos bastante graves, de baixa de visão, você olha para os olhos da pessoa e ele está normal. Somente no fase final. E um transplante não resolve isso. Não dá para trocar o nervo óptico lá para um 0 quilômetro. Exatamente. Porque eu não consigo trocar porque o nervo óptico é como se fosse a fiação. Eu não tenho esse fio para repor. Não tem. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Claro. E voltando aqui ao nosso intervalo, continua minha conversa com a doutora Cristiana Bernardes, oftalmologista, até porque dia 26 de maio é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e nós estamos falando desse assunto. Eu queria te perguntar, doutora, se não é possível perceber a evolução dessa doença, né, e se tem que fazer exames preventivos, tem uma idade que você pode falar que é a melhor idade para começar a fazer isso? A Sociedade Brasileira de Glaucoma preconiza que a partir dos 40 anos de idade, todas as pessoas deveriam passar por uma consulta oftalmológica para excluir esse problema. Mas a gente sabe que antes dessa faixa etária, a gente tem outras situações e até outros tipos de glaucoma. Então, assim, qual é a idade ideal? Qualquer idade. Desde o bebezinho que faz o teste do olhinho, até a criança pré-escolar, porque aí você vai evitar vários tipos de problema. Pensando no glaucoma, principalmente no glaucoma crônico simples, a recomendação é a partir dos 40 anos, mas isso é uma média. Então, sempre que você puder ir, que seja uma vez por ano, seria o ideal, em qualquer faixa etária. Então, essa história aí que a gente pensa que o glaucoma é uma doença da terceira idade é lenta, então. Ela é mais incidente nessa faixa etária, mas eu tenho em qualquer faixa etária, até porque eu tenho medicações que podem causar isso. Então, por exemplo, pacientes alérgicos que usam um determinado tipo de colírio chamado corticoide, eles são muito propensos a desenvolver um glaucoma secundário à medicação. E a alergia está muito mais incidente em qual população? No adolescente. Então, em qualquer faixa etária. Então, um pequeno resuminho aqui. Se a pessoa não fizer um exame preventivo, entendeu? E se ela tiver glaucoma, ela corre o risco de perder a visão. Sim, pode ser uma perda leve, pode ser uma perda moderada ou pode ser uma perda acentuada. No início, você vai perder a periferia do seu campo de visão. Com o passar do tempo, essa visão vai ficando mais fechada, que é o que a gente chama do campo de visão tubular. Eu enxergo apenas o que está na minha frente, não enxergo o que está em volta. E no estágio final, eu evoluo realmente para cegueira, 0 de visão. Mas se é uma coisa gradativa, a percepção da gente fica meio complicada, não fica? Porque você tô enxergando meio... Mas é que como eu tenho 2 olhos, então se eu perco um pouco de campo de visão de um olho, o outro acaba suprindo indiretamente. Então é muito comum, às vezes a gente faz essa pergunta, mas você não percebeu? A pessoa não percebe. Quando ela tampa os olhos, o que não é uma rotina, ela até poderia perceber, mas não é uma rotina ninguém ficar tampando um olho, tampando o outro para fazer comparação. E como eu tenho o outro olho, que normalmente a patologia é assimétrica, então um olho já está sendo mais comprometido, mas o outro olho ainda está dentro da normalidade, é difícil da pessoa perceber. Não é tão fácil no dia a dia se eu não tiver conhecimento. Doutora, e quais são as principais recomendações para a população aí para manter uma saúde ocular? Bom, os hábitos de vida contam bastante, né? Então, vida saudável, uma boa alimentação, atividade física, controle do diabetes. Ele não é um fator causal principal do glaucoma, mas ele é um fator que piora. A hipertensão arterial. Então, a qualidade de vida é importantíssimo. Isso tem bastante influência sobre o prognóstico também da doença. E a consulta de rotina no seu oftalmologista, realmente. Essas são as principais orientações. Exato. E quais são as ações que serão realizadas lá pela Santa Casa?
Ah, sim. No dia 25, né, que nós vamos antecipar um pouquinho, na unidade do trauma, nós vamos estar fazendo palestras, né, sobre os hábitos de vida, sobre qualidade de vida, que a gente sabe que interfere, atividade física, medida da pressão arterial, porque, como a gente citou, é uma medida que ajuda a não piorar mais ainda o glaucoma, né, não evita, mas ajuda a não piorar. Medida da glicemia, a medida da pressão arterial, o exame do fundo do olho. E, a partir disso, se esse paciente se enquadra em alguma suspeita para um glaucoma, então isso a gente fala que é um pré-diagnóstico, não é diagnóstico e nem tratamento, porque para eu fechar um diagnóstico, eu preciso de uma série de exames, de um acompanhamento um pouco mais prolongado. A partir do momento que você faz a suspeita do diagnóstico, esse paciente vai ser encaminhado, a gente vai ter o apoio da Secretaria de Saúde do Estado, do município, que vai estar lá para estar direcionando esse paciente para um agendamento de consulta. Isso é tudo gratuito? Isso, tudo gratuito, exatamente. E como é que a pessoa faz para participar disso? É só ir lá? Tem que se inscrever? Não precisa. É só ela comparecer realmente no dia das 8 às 16 horas. Vai ser na Santa Casa mesmo? Vai ser da unidade do trauma, na 13 de maio. Tá. No anexo, né? No prédio anexo da Santa Casa. Então, quem estiver enxergando um pouquinho menos aí... Não, qualquer pessoa que estiver enxergando... Menos ou mais. Independente. Qualquer pessoa acima dos 35 anos, porque é a faixa mais incidente, leva um documento pessoal e a gente vai estar atendendo, ele vai estar sendo orientado, a gente vai ter também um demonstrativo de como é a patologia através do óculos de realidade virtual, para a pessoa ter uma noção de como seria, né, quando você tem a doença. Então, acho que vai ser um dia bem instrutivo. Como é que funciona esse óculos virtual? Ele tem um programa que ele vai mostrando como é a perda gradativa da visão. Ele vai dar uma prévia dos sintomas, do fator de risco, e depois ele faz a simulação como se você tivesse a doença e fosse perdendo o seu campo de visão. E isso ajuda para a pessoa identificar ou para conscientizar? Isso, na verdade, é mais uma medida educativa. É uma medida educativa, porque aí você começa a falar sobre isso. Olha, eu fui lá e vi que realmente, será que não pode ser? Então, eu vou procurar o meu médico. Então, é mais uma medida educativa. E vai ser a partir de que horas, doutora? A partir das 8 até às 16. Então, gratuito, Santa Casa, na 13 de maio. Isso, na unidade anexa à unidade do trauma. E vão ter vários profissionais para fazer esse atendimento? Vários profissionais, isso. Uhum. Então, tá bom, doutora. Eu vou agradecer a tua entrevista. Né, se você quiser reafirmar esse convite, que eu acho que é importantíssimo, né, principalmente para as pessoas que têm esses 36% que não foram ainda no oftalmo, aproveitar essa oportunidade, né, para que possa ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Então, convidar toda a população campograndense a participar do nosso evento no dia 25 de maio, das 8 às 16 horas, na Santa Casa, na unidade do trauma, que é o anexo da Santa Casa, entrada pela 13 de maio. Não é preciso pré-agendamento, nada, leve apenas o seu documento pessoal e lá vai ser feito um cadastro, uma ficha, seu pré-atendimento e se alguma coisa for encontrado suspeito, você vai ser encaminhado para uma unidade de saúde para fazer os exames complementares. Então, só para reafirmar aqui, o evento é dia 25. Dia 25, exatamente. Porque no dia 26 que é o Dia Nacional. Isso, é que como domingo é um pouco complicado, né? Então a gente antecipou um pouquinho a data. Então, deixar claro que é dia 25. Dia 25. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a toda a equipe. Legal. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo CBN Festas Eventos sábado que vem com mais uma entrevista para você. Um grande abraço e até lá.